Então, galera, bora lá. Hoje nossa aula, ainda na unidade 2 da parte de processo de transformação termoquímica, é focada em categorizar, né, e diferenciar os modelos cinéticos dos modelos termodinâmicos, tudo isso aí com um enfoque na parte de gasificação, né? Aqui, lembrando, a gente sempre está tratando de gasificação geral, então a gente vai trabalhar tanto com a parte de gasificação de materiais não renováveis, essencialmente, como, por exemplo, gás natural, como vamos falar também da parte de biomassa, que é a parte renovável, que tem um apelo aí mais recente, né? Primeira coisa que eu queria discutir com vocês nessa parte inicial aqui da aula é o que são os modelos cinéticos e o que são os modelos termodinâmicos, para que a gente consiga construir uma diferenciação mental, né, do que é que eles têm de tratamento distinto entre eles. Primeira coisa do que define um modelo cinético, né, é que esses modelos eles têm como objetivo principal a descrição de quão rápido uma determinada reação acontece, bem como de quais fatores e em que proporção esses determinados fatores estão afetando essa reação. Então, a primeira grande diferença do modelo cinético para o modelo termodinâmico está na sua própria definição, né? O modelo cinético ele quer descrever quão rápido uma transformação acontece. O modelo termodinâmico, o enfoque dele é saber se a reação é possível de acontecer ou não. Ele não tem variável tempo em sua construção, como a gente tem no modelo cinético. Conforme eu disse, né, a velocidade, então, ela vai ser expressa como uma variação da quantidade de mols, né, ou da quantidade de matéria de um determinado reagente ou de um determinado produto, como uma função do tempo. E essa aqui é a principal descrição do que é um modelo cinético. A gente sempre vai ter uma relação com a variável tempo, tá? E um outro detalhe da construção desses modelos é que normalmente os modelos cinéticos são baseados em mecanismos de reações, sendo esses mecanismos aí já plenamente conhecidos, elucidados, ou então eles são baseados em propostas de mecanismo de reação, né? Ou seja, de construções teóricas acerca de como uma determinada reação acontece, para que a gente entenda e, com base nesse entendimento, a gente construa uma representação de quão rápido aquela modificação acontece em relação à composição ali dos componentes envolvidos. Então, de modelo cinético, o que, é que a gente precisa ter em mente, basicamente? Eles têm uma função do tempo, ou seja, ele vai ter uma construção baseada em velocidade, em tempo de variação ali de concentração. Os modelos termodinâmicos, por sua vez, eles são construídos com base em critérios termodinâmicos. Nesses critérios, eles têm o objetivo de representar o comportamento de equilíbrio dos sistemas, e a proposição desses modelos ela é baseada em apresentar como resposta as composições, e essas composições elas dependem, obviamente, da condição inicial operacional que está sendo imposta ao nosso modelo. A gente vai ver que existem modelos termodinâmicos, por exemplo, que têm fundamentação isotérmica, tem outros que têm fundamentação não isotérmica. Então, para aqueles que são isotérmicos, a gente já sabe que a gente vai ter uma temperatura que não muda ao longo da transformação. Para os não isotérmicos, a gente vai ter uma temperatura que é uma resposta que pode variar ao longo da transformação que a gente está estudando, mas todos eles têm um princípio básico, né, que é encontrar uma determinada condição, que é uma condição de equilíbrio. O que limita o uso desses modelos é justamente aquilo que constrói o modelo cinético, né, que é a falta da função tempo. Os modelos termodinâmicos, a gente não tem a variável tempo explicitada, apresentada dentro da equação. Então, o que é que isso significa dizer na prática? Dentro do entendimento termodinâmico, a gente consegue promover uma determinada transformação, só que ela não conta para a gente que essa transformação leva a 1 milhão de anos. Então, essa é a principal atenção que a gente precisa ter ao usar o modelo termodinâmico, essa falta, né, da variável tempo, não levar em conta a variável tempo. Na disciplina de termodinâmica, a gente estuda alguns dos critérios termodinâmicos e as suas respectivas restrições de existência, né? Como, por exemplo, lá na disciplina, quando a gente vê a termodinâmica mesmo, a gente conversa muito sobre a energia de Gibbs e o seu potencial, né, como estrutura definidora do que é um equilíbrio. Lá a gente vê o critério, né, que estabelece o equilíbrio termodinâmico, só para a gente ter essa representação aí um pouco mais definida. Deixa eu dar uma rascunhada aqui para os senhores.
Mas lá em termodinâmica, basicamente, o que a gente vê como critério de equilíbrio é que DG, em condições de temperatura e pressão constantes, é menor ou igual a zero, que é, lá eu comento com vocês, o potencial termodinâmico mais usado, por conta dessas duas variáveis aqui. Porque isso aqui significa dizer que a gente está trabalhando com um sistema que é isotérmico e que é isobárico, né? A isotermicidade garante uma proximidade muito grande com a construção laboratorial, né, dos reatores de laboratório, que são aqueles reatores que possuem aquelas camisas muito bem dimensionadas e que garantem essa condição isotérmica ao longo da operação. A gente tem um certo distanciamento, claro, da operação industrial. Lá na operação industrial, a gente tem dificuldades maiores em manter essa condição isotérmica operante, mas dentro do critério de entendimento e compreensão do aspecto reacional, isso aqui é um favorecimento muito grande. Entender como uma determinada reação se comporta dentro de um aspecto isotérmico é uma vantagem substancial, tá? Para aproximar um pouco mais do critério de uma operação industrial, de uma operação de maior escala, a gente vai conversar na aula de hoje sobre outro critério termodinâmico, que é o critério da máxima entropia. Esse é um critério que a gente não entra em aspectos de definição, estrutura e análise na disciplina de termodinâmica em si, mas ele é um critério válido em condições isoentálpicas e isobáricas. Isso aqui caracteriza o nosso sistema como sendo um sistema adiabático. Ou seja, todo calor que seja, porventura, liberado por uma reação exotérmica é responsável por um aumento direto na temperatura do nosso sistema. Então, para o caso dos sistemas não isotérmicos, a gente tem essa equação aqui. Essa equação ela representa uma condição limite, né, do nosso sistema que vai diferenciar e tornar visível, né, o comportamento do nosso sistema em uma condição adiabática, ou seja, a gente vai conseguir entender quanto de calor esse sistema libera, entendendo qual a variação da temperatura do nosso sistema. Se for um sistema muito exotérmico, a gente vai verificar um grande aumento na temperatura. Se for um sistema muito endotérmico, a gente vai verificar uma grande diminuição na temperatura do nosso sistema. E é com base nisso que os modelos aí termodinâmicos vão ser pautados em critérios e condições de equilíbrio. Assim como a gente fez na aula passada, eu destinei alguns artigos base para que a gente consiga construir, né, conhecimento, construir informações para essa nossa aula. Eu dividi esses artigos em dois grandes grupos, um grupo de modelagem cinética e um grupo de modelagem termodinâmica. Esse artigo que está aqui na direita, ele tem as duas partes, tá? Ele tem tanto a parte cinética quanto a parte termodinâmica combinadas. Então, esse cara aqui é um dos que a gente vai usar aqui em maior quantidade, porque ele já tem as duas análises aí em um estudo um pouco mais comparativo. Aqui a gente tem um artigo da parte cinética baseado aí na reforma seca do metano, que é aquela reforma com dióxido de carbono. Aqui a gente tem um de reforma a vapor do metano, aqui um de reforma autotérmica também do metano. Aqui a gente tem um para a reação de gasificação em água supercrítica de biomassa de algas. Aqui a gente tem outro de gasificação também em água supercrítica, só que para o glicerol. Passando para os de termodinâmica, aqui a gente tem um que utiliza o Aspen Plus, né, com simulador comercial, para vocês verem como isso aqui é feito dentro do Aspen. Aqui a gente tem um para a análise com etanol, tá? Aqui com o glicerol, esse artigo aqui é até um artigo de autoria minha. Esse aqui é do mesmo grupo de pesquisa que eu faço parte, tá? Que é um que tem diferentes compostos, também com diferentes reações. Aqui tem outro artigo de autoria minha com a parte de análise termodinâmica para gasificação de biomassa. Esse aqui é um dos principais artigos de análise termodinâmica que a gente tem na literatura, é um artigo de 2005 que tem grande parte do embasamento teórico utilizado na construção desse conhecimento, tá? E, por fim, chegamos nesse aqui, que é um de análise termodinâmica do metano com uma reação de reforma seca.
só para que a gente tenha aí a maioria das reações sendo apresentadas dentro do aspecto cinético e dentro do aspecto termodinâmico da modificação, tá? Por isso que a gente tem uma quantidade maior aí de artigos. Primeira coisa que eu queria conversar aqui com vocês diz respeito à modelagem cinética em si, tá? Aqui a gente vai conversar sobre o modelo cinético para a reação de reforma seca do metano. O que é que a gente vai conversar aqui inicialmente? A primeira coisa, conforme eu falei para vocês, na construção de um modelo cinético, é uma determinação e uma construção de informações baseada em que reações efetivamente estão sendo conduzidas dentro do meu reator, dentro do meu equipamento. Nesse artigo aqui do Quiroga, né, de 2007, e coautores, o que eles construíram como entendimento para a reação de reforma seca é baseado nessas 6 reaçõezinhas que vocês estão vendo aqui. Então, ele considerou a reação da própria reforma seca, né, do metano com dióxido de carbono para produzir monóxido de hidrogênio, a reação do dióxido de carbono com hidrogênio para produzir monóxido de água e todas as outras reações aqui apresentadas. Não vou gastar tempo aqui diretamente apresentando cada uma. Com base nessas reações, são construídos os modelos, né, cinéticos propriamente ditos. Nesse caso aqui, o modelo cinético que eles propõem é um modelo baseado em velocidade de reação, tendo como base aí as diferentes constantes cinéticas envolvidas em cada uma das reações para cada um dos componentes e nas pressões parciais dos gases envolvidos em cada uma das reações. Com base nessa equação de velocidade, eles conseguem representar e entender, por exemplo, como se comporta a conversão do metano e a conversão do dióxido de carbono, que são os dois reagentes, como função da temperatura, sendo que os valores das constantes cinéticas que estão aqui apresentados, eles são obtidos por meio de um procedimento de regressão não linear de dados, tá? Eu também deixei um vídeo gravado com relação a esse procedimento de regressão de dados, tá? Ao final da aula eu adiciono no SIGA como é que se faz esse procedimento usando o MATLAB, por exemplo, mas é um procedimento bem comum para determinar esses valores de constante cinética com o menor erro possível dentro dos modelos cinéticos aí construídos. Como vocês podem observar aqui nas figuras do próprio artigo, são modelos que, obviamente, têm ajustes e qualidade de representação de dados muito satisfatórias, né? Isso aqui é até esperado, porque, como ele é feito por uma regressão, essa curva aqui, que é basicamente a curva do modelo cinético aqui apresentada, ela é muito aproximada em relação aos dados experimentais, porque é a melhor curva, é a curva que mais se aproxima desses dados experimentais. Isso é garantido pelo método do mínimos quadrados, que é aplicado no procedimento de regressão não linear, que é feito lá para encontrar os valores das constantes cinéticas. Então, obviamente, o resultado aqui vai ser muito próximo daquilo que a gente encontra com a representação do dado experimental, né? O grande problema desse tipo de modelo cinético se refere à reprodutibilidade ou adequação desse mesmo modelo a um sistema diferente, né? Se a gente partir desse mesmo modelo que a gente está vendo aqui, desse mesmo conjunto de dados e fizermos a regressão, né, para encontrar isso para um outro sistema, será que isso aqui vai ser válido? Normalmente a gente começa a ter problemas. A gente começa a ter problemas por quê? Porque a construção para outro sistema, às vezes, pode culminar na ocorrência de alguma outra reação que não está considerada aqui. Então, esse aí é um dos fatores limite, né, para a aplicabilidade e expansão de uso desses modelos cinéticos. Claro, dentro do mesmo conjunto de dados e dentro do sistema no qual foi feita a regressão, a gente vai observar resultados sempre muito satisfatórios, conforme os que estão apresentados aqui. Aqui, só para vocês entenderem, tá? Esses aqui são os valores dos parâmetros que foram calculados por esse procedimento de otimização que eu estou falando, né? Para quem for aí trabalhar com esse artigo aqui na atividade assíncrona 2, só para que vocês entendam, esses valores são esses que estão reportados aqui na tabela 3, tá? Aqui, por exemplo, está o valor
energia de ativação, aí, de absorção, né, que é aqui apresentado, vocês conseguem ver aqui logo após o K1, né? Então, esses valores estão aqui correlacionados para as diferentes etapas da transformação. Só para que fique aí registrado onde é que vocês encontram esses valores dentro do artigo. Passando para uma... Agora, né, a gente viu a característica cinética para a reação de reforma seca do metano. Eu queria agora conversar com vocês um pouco sobre a caracterização termodinâmica dessa mesma reação, para que vocês percebam a diferença entre essas tratativas e esses modelos, tá? Esse artigo aqui, em específico, os autores usaram o Aspen para fazer a simulação do sistema, tá? E quando o Aspen é usado para fazer esse tipo de análise, ele está sempre vinculado ao uso desse equipamento aqui, tá? Que é o reator de Gibbs, tá? Dentro do Aspen ele é chamado de R-Gibbs. É um reator de equilíbrio que já está lá dentro representado, e ele é um reator de equilíbrio que consegue calcular a mínima energia de Gibbs para os componentes envolvidos na transformação que você considerar. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais a estrutura desse cálculo em si, para que fique um pouco mais claro como é que ele funciona. Nesse artigo aqui, eles avaliaram a reação entre 300 e 1.200 graus Celsius, e a razão molar de óxido de carbono metano foi variada entre 0,5 e 5, e a pressão foi variada entre 1 e 30 bar. E aqui está a primeira grande diferença entre os modelos cinéticos e os modelos termodinâmicos. Normalmente, a abrangência dos modelos cinéticos ela é um pouco mais restrita. Isso acontece por quê? Porque para que a gente construa e valide um modelo cinético, a gente precisa fazer uma regressão da nossa equação, que está aqui apresentada, em relação a um conjunto ou uma série de conjuntos de dados experimentais, que nas figuras estão representados por esses pontinhos que vocês estão vendo aqui. Essa regressão, ela exige que você tenha um equipamento e que esse equipamento consiga efetivamente, né, promover a reação dentro da condição que você está querendo estudar. E, normalmente, esses equipamentos são muito bons em variar a temperatura ou eles são muito bons em variar a pressão. É muito difícil que a gente tenha um equipamento que tenha grandes habilidades em variar pressão e temperatura. Normalmente, eles são limitados em um aspecto ou em outro por motivos de razão econômica. Então, a abrangência, né, de um estudo cinético, normalmente, ela é mais limitada do que o estudo termodinâmico. O estudo termodinâmico permite que a gente avalie a reação dentro de uma faixa um pouco mais ampla. Isso acontece basicamente porque aqui a gente não está restrito a possuir a dependência, né? A gente ter que ter o dado experimental para que a gente consiga efetivamente realizar a análise. Aqui a gente fica um pouco mais livre nesse aspecto, porque a gente consegue conduzir a análise sem a necessidade do conjunto experimental realmente para conduzir. Essa aqui é uma figura presente no artigo aqui do nosso amigo Shen, né, que é um grupo de pesquisa lá de Taiwan. E dentro dessa figura como um todo, aqui ele apresenta uma série de efeitos, tá? Por exemplo, aqui nessa figura, os efeitos de temperatura, etc. Eu estou querendo discutir com vocês as figuras que estão aqui nesse cantinho direito, tá? O que é que está sendo feito aqui? Os autores estão avaliando o efeito aqui da conversão, né, do metano e da conversão do dióxido de carbono como uma função, né, da temperatura de reação, dentro de uma faixa até considerada muito ampla, né? Aqui ele está variando de 300 graus até 1.200 graus Celsius. E aqui ele está comparando essa reação com dados experimentais. Isso aqui que vocês estão vendo como pontos são dados experimentais obtidos nesses dois trabalhozinhos que vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. No Shen, é até o mesmo trabalho, né? O que muda aqui é basicamente o reator. É um reator de leito fluidizado, que está aqui nos quadradinhos, e um reator de leito fixo, que está aqui nos triângulos. O que é que a gente consegue observar? Né? As linhas aqui, a linha sólida, é uma linha que representa o modelo termodinâmico que ele está utilizando, considerando a presença do carbono sólido no modelo, e essa linha que vocês estão vendo aqui pontilhada é uma linha que desconsidera a presença de carbono sólido no modelo. O que é que a gente consegue observar olhando essas duas figuras para a conversão dos dois componentes que estão sendo estudados? Basicamente que
a curva dos dados experimentais está abaixo da curva do nosso sistema aqui, que está sendo representado pelo modelo termodinâmico, né? Tem uma certa distância entre elas, e essa distância ela vai se tornando menor à medida que eu aumento a temperatura. E é basicamente isso que eu estou interessado em ver justamente nesse gráfico, né? O que a termodinâmica representa para esse tipo de transformação é uma característica limítrofe. O que ela traz de informação é o limite teórico que essa reação pode conseguir. Onde é que esse limite teórico vai ser alcançado? Em algum intervalo de tempo X, que é característico específico de cada reação. Esse X pode ser 5 minutos para uma reação muito rápida, pode ser 1 segundo para uma reação instantânea e pode ser 27 dias para uma reação lenta. A gente não tem essa determinação exata para cada reação, né? A gente precisa deixar essa reação durante um intervalo de tempo muito longo até entender quando efetivamente ela atinge o equilíbrio. Nesse caso aqui, ó, a gente consegue ver que o equilíbrio já está basicamente sendo atingido, essa temperatura de aqui ao redor de 950 graus Celsius, né? Para esse sistema específico, dentro de um reator de leito fluidizado, que é mais uma análise que vale a pena a gente conversar aqui. Observem que os dados para o reator de leito fluidizado eles estão mais próximos do modelo termodinâmico do que os dados aqui ó, do reator de leito fixo. E esse é um resultado esperado, uma vez que normalmente as eficiências relacionadas à transferência de massa em reatores de leito fluidizado são superiores àquelas que são reportadas nos reatores de leito fixo. Então, obviamente, esse tipo de equipamento tem a tendência de se aproximar do equilíbrio mais rápido do que os reatores de leito fixo. Então, esse é um comportamento que a gente já espera que aconteça, tá? Que o modelo termodinâmico tenha um certo distanciamento dos dados experimentais, que esse distanciamento diminua com o aumento da temperatura, porque quanto maior a temperatura, obviamente, mais rápido eu atinjo o equilíbrio, porque a reação é favorecida com esse aumento de temperatura, ela tende a acontecer mais rápido, e à medida que a eficiência do equipamento que eu estou utilizando aumenta, maior a proximidade desse equipamento em relação, claro, ao limite estabelecido aí pela termodinâmica. Então, gente, só para que vocês entendam, tá? Esse aqui é o foco do modelo termodinâmico. O que o modelo termodinâmico se presta a fazer é estabelecer um limite no qual a gente consegue chegar nessa reação. Se eu vou atingir esse limite ou não depende de uma série de fatores. Esses fatores são equipamento que eu estou usando, condição reacional que eu estou usando, característica na qual eu estou conduzindo a reação. Tem muitos fatores que estão envolvidos diretamente nessa construção. É só para que essa parte aí fique clara para vocês, tá? Tudo tranquilo aí, né, gente? Tá dando para acompanhar tudo de boa? Deu para entender até onde é que a gente queria chegar? Quais essas diferenças aí entre modelos cinéticos e modelos termodinâmicos? Agora eu queria aprofundar um pouco mais o modelo termodinâmico com vocês, tá? Eu comentei aqui no começo as faixas, né? A gente conversou aqui brevemente sobre as faixas. A gente falou que a gente tinha uma faixa de temperatura que ia de 300 a 1200, uma faixa de composição que ia de 0,5 a 5, uma faixa de pressão que ia de 1 a 30. Só que eu não mostrei a vocês como essa faixa se mostra para a gente dentro do resultado em si, tá? E é isso que eu quero fazer aqui agora com vocês. Essa figura aqui da esquerda, ela apresenta os efeitos, as respostas, né, obtidas pelo modelo para a conversão do metano e para a conversão do dióxido de carbono, lembrando que a gente ainda está tratando, né, de uma reação de reforma seca do metano, e aqui na curva ele manteve constante a quantidade de dióxido de carbono em relação a metano presente na alimentação, que era 1, estudou a reação em uma faixa ampla de temperaturas e construiu curvas distintas para as diferentes pressões. Aqui, então, o que ele está querendo mostrar para a gente é o efeito de pressão. Ou seja, à medida que eu aumento a pressão do meu sistema, eu diminuo a conversão do metano, né? A gente consegue observar isso aqui de forma muito direta, comparando, por exemplo, essa condição com essa condição. A temperatura, a pressão de 30 bar e mantendo a mesma temperatura constante aqui de aproximadamente 800,
a gente consegue observar muito claramente que eu estou aqui em uma conversão da ordem de 68%, e aqui eu já estou numa conversão de quase 100%, né? Eu tenho uma conversão muito maior no sistema aqui a 1 bar. Dessa forma, a gente já consegue inferir automaticamente que a elevação da pressão do sistema tem um efeito aí que prejudica a ocorrência da minha reação. Da mesma forma, eu consigo observar isso aqui para a conversão do dióxido de carbono. Claro que a gente tem uma inflexão aqui na porção inicial, tá? Mas aqui, passando da temperatura de 650 a 670 graus Celsius, eu já consigo observar aqui o mesmo efeito, né? Que é a diminuição da conversão com o aumento da pressão do meu sistema. Claro, essas curvas que a gente está vendo aqui, lembre-se sempre dessa figurinha que está aqui apresentada. Elas são o limite teórico que esse sistema pode atingir. Na prática, não necessariamente eu vou estar nesse limite, mas é um entendimento muito bom conhecer o limite, saber o que o meu sistema consegue me entregar. Porque, por exemplo, por algum impedimento operacional, eu preciso necessariamente operar 10 bar. Eu sei que a 10 bar, estando em uma condição de 800 graus Celsius reacional, o limite que a termodinâmica me possibilita é de aproximadamente 80% de conversão. Eu não consigo passar disso. Então, não adianta deixar meu reator operando em um tempo de residência de, por exemplo, 5 horas, operando com vazões muito lentas, porque minha conversão tem 80%. Porque a termodinâmica já me disse que esse 80% é o máximo que eu consigo chegar. Então, não adianta eu ficar aqui esperando que eu vá passar disso. Um detalhe que eu queria enfatizar aqui para vocês: esse limite que está aqui estabelecido, ele pode ser ultrapassado mediante o uso de alguns artifícios operacionais. Por exemplo, o que é que eu consigo fazer para deslocar aqui meu equilíbrio, brincar com meu equilíbrio e fazer ele ultrapassar esses 80% de conversão a 10 bar, estando a temperatura de 800 graus Celsius. Eu posso, por exemplo, trabalhar em um reator com membrana no qual eu vou retirando produtos da minha reação. À medida que, por exemplo, eu vou tirando hidrogênio da minha reação, obviamente eu vou deslocando meu equilíbrio no sentido de formar mais hidrogênio, e essa barreira de 80 aqui, ela pode ser ultrapassada. Eu posso sim ter um equipamento que chegue a 90% de conversão, a pressão de 10 bar e a temperatura de 800 graus Celsius, mas para isso eu preciso ter algum fator motivador, né, que faça ele ultrapassar essa barreira impeditiva que eu tenho aqui, que é a barreira do equilíbrio termodinâmico. Nesse caso, do exemplo que eu citei, eu tenho uma membrana promovendo a separação e deslocando o equilíbrio no sentido de fazer mais produto. Então, eu estou fugindo desse limite estabelecido e gerando um limite superior. E é para isso que tem esses processos integrados, justamente para garantir que essas barreiras que estão aqui impostas e apresentadas possam ser superadas, tá? Um outro detalhe que eu queria comentar com vocês, que a gente vai usar muito na aula da nossa próxima semana, diz respeito a um fator que é conhecido como qualidade do gás de síntese produzido. A qualidade do gás de síntese ela é mensurada basicamente de acordo com esse número dado pela razão molar entre hidrogênio e monóxido de carbono existente no gás de síntese produzido. Essa razão molar H2CO, ela é entendida como sendo muito boa quando ela está em um valor próximo de 2. Então, tudo que vocês veem aqui ó, como condição operacional próxima de 2 é uma condição operacional interessante, uma condição operacional bacana para que eu consiga produzir o meu gás de síntese com uma qualidade boa para operações futuras. Para essa reação aqui em específico, ele está trabalhando sem presença de nitrogênio. O nitrogênio é usado nesse artigo como um gás inerte, tá? Nesse caso aqui ele está sem usar gás inerte. A pressão do sistema está em 20 bar e ele está variando diferentes concentrações, né, de razão molar entre dióxido de carbono e metano na alimentação do seu reator. Então, nessa primeira curva, ele tem 0,5 de dióxido de carbono, ele aumenta essa quantidade de dióxido de carbono para 1, depois ele passa para 3, depois ele passa para 5. Observem aqui que claramente, quanto maior a quantidade de dióxido de carbono na alimentação, mais eu vou diminuindo essa razão molar aqui de hidrogênio e monóxido de carbono. Isso aqui é muito esperado e muito óbvio, até porque eu estou aumentando a quantidade de carbono na alimentação. Então, maior vai ser, claro,
a tendência que eu tenho em fazer monóxido de carbono, né? Eu consigo visualizar isso aqui muito claramente nessas curvas que estão aqui apresentadas. Por exemplo, a curva de 1, eu já consigo estabelecer uma base aqui em altas temperaturas bem próxima de 1, enquanto esse limite para a curva de 0,5 está estabelecido aqui em aproximadamente 2. Muito embora seja mais interessante obter a curva aqui próxima de 2 do que próximo de 1. Isso aqui a gente vai discutir com mais detalhes na aula da semana que vem, tá? Mas eu consigo obter gás de síntese com vazões mais baixas aqui em condições de maiores presenças de dióxido de carbono na alimentação, tá? Só para que fique claro aí para vocês. Um outro detalhe que é interessante nas análises termodinâmicas diz respeito ao entendimento da conversão, e aqui ele está comparando com a presença de gás inerte na alimentação. Observem que esse efeito aqui em escala laboratorial, mensurando isso no equipamento reacional efetivo, pegando um reator e construindo essa análise, ia ser muito custoso de ser feito, tá? Seriam várias rodadas. Isso aqui, com análise computacional e análise termodinâmica, é muito simples. Aqui eu consigo ver claramente que a presença do gás nitrogênio como inerte é responsável por aumentar a conversão do dióxido de carbono, que não é um efeito lá tão esperado, né? Mas se eu coloco mais gás inerte, esse aumento da pressão parcial do gás inerte exerce um favorecimento termodinâmico sobre a conversão do dióxido de carbono presente no sistema. E esse efeito é reportado de forma similar também para o metano. Tanto o metano quanto o dióxido de carbono apresentam esse comportamento que está aqui apresentado. Estou apresentando aqui só para o dióxido, tá? A curva do metano está lá no artigo original, mas ela é muito similar nesse efeito. Então, observe que não é um fator assim tão comum e tão simples de ser estudado experimentalmente, mas que a análise termodinâmica propicia uma análise de efeito muito mais direta, muito mais simples para a gente. Só para que a gente avance, né, um pouco mais dentro desse aspecto, eu queria mostrar para vocês como são realmente os modelos cinéticos, tá? Primeiro aqui apresentados, e depois como são os modelos termodinâmicos, tá? Começando pelos modelos cinéticos. Aqui a gente tem um modelo cinético para uma reação de gasificação também, tá? Aqui esse modelo ele é baseado na reação de reforma a vapor do metano e na reforma seca do metano. SRM é Steam Reform of Methane e aqui Dry Reform of Methane, cada uma na sua definição de acordo com o nome em inglês aí, a sigla que está ali proposta, né? Para a reforma a vapor do metano foi proposto um mecanismo aqui por esses autores de 3 vias, tá? Que é esse mecanismo que está aqui apresentado, e para a reforma seca um mecanismo de uma via apenas, que é esse que está aqui apresentado, que é muito similar ao que a gente discutiu agora há pouco, ali inicialmente, para o artigo base que a gente discutiu no começo da aula. Os parâmetros cinéticos estão aqui apresentados, então tudo que a gente vai encontrar é muito similar a isso que está apresentado aqui quando a gente fala em reações de gasificação. São modelos baseados em constantes cinéticas e em pressão parciais dos gases envolvidos. Sempre vai ter essa estrutura base e quase sempre vai ter essas características que vocês estão vendo aqui. Quando a gente passa para uma reação de gasificação em água supercrítica, que já tem um mecanismo um pouco mais complexo, a gente já vai ter, obviamente, um modelo cinético também um pouco mais complexo. Esse modelo que está aqui apresentado, ele está apresentado no artigo base lá do Guan, que é um dos artigos que está aí disponibilizado para vocês como leitura, e é um dos modelos mais aplicáveis e mais aceitos como entendimento para a forma com a qual acontece a transformação e a modificação da biomassa em gases, né, dentro de um processo de gasificação. Esse mecanismo ele foi aplicado não só a algas, mas a diferentes fontes de biomassa, com resultados satisfatórios para a grande maioria dos casos. Nesse caso aqui, os autores estão usando para alga, então eu vou seguir o conceito que eles estão aplicando, mas só para que vocês entendam, o mecanismo prevê que a fonte de biomassa ela é capaz de se decompor em 2 compostos intermediários. Ela chama de intermediário 1 e intermediário 2. O que é que diferencia esses 2 compostos intermediários? Basicamente, a estabilidade reativa que esses compostos têm dentro do reator.
O composto intermediário 1, ele é dito composto intermediário rápido, ou seja, aquele composto que se forma e quase instantaneamente ele é degradado nos compostos gasosos por meio das reações que vão de 3 a 10. O composto intermediário 2, ele é conhecido como composto intermediário lento, que é o composto que se degrada lentamente após formado, também pelas mesmas reações, pelas reações que vão de 3 a 10. Então, os dois compostos aqui formados, eles têm possibilidade de se decompor por essas reações, só que um reage mais lento e o outro reage mais rápido. Ainda dentro desse modelo são inseridas, né, as reações de equilíbrio, que são as reações de deslocamento gás-água e metanação, que são reações que acontecem basicamente em todo reator de gasificação e por isso que elas estão aqui. O modelo em si, ele leva em conta, claro, a transformação de cada uma dessas reações que estão aqui, de cada um dos componentes aqui envolvidos. Então, a gente tem alga, intermediário 1, intermediário 2, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, hidrogênio, água, o char, né, que seria o carbono sólido, os compostos derivados aí de C2H, que seria, por exemplo, o eteno e o etino, né? Então, isso aqui, basicamente, que compõe, né, essas 10 equações diferenciais que vão compor o nosso problema, o nosso modelo cinético, que precisa aí ser resolvido. E como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente soluciona? Basicamente, a gente precisa conhecer as condições de contorno, né? Como todo bom problema de valor de contorno inicial, a gente precisa saber quais são as condições de contorno necessárias para a resolução desse problema. Nesse caso aqui, o reator dele é alimentado com água, então a gente vai ter concentração aqui desse composto da equação diferencial 1 e com água, que é a equação diferencial 10. Todos os demais compostos são zero no início da reação. Então a gente vai ter a concentração de alga, a concentração de água, e os demais compostos são zeros, e essa seria a nossa condição de contorno, porque é um problema de valor de contorno inicial. Então, conhecendo essas concentrações iniciais, basicamente o nosso problema está resolvido. E é basicamente isso que a gente resolve nesse videozinho que eu mostrei para vocês no começo da aula, que está lá no canal. Como eu disse, construir esse problema aqui demandaria um tempo razoável da nossa aula, então eu preferi deixar isso como um vídeo separado, já editado, onde vocês vão conseguir ver essa análise de forma mais simples e direta, mais rápida possível, tá? Tá lá disponível já o vídeo onde a gente resolve exatamente esse modelo cinético aqui e constrói ele lá no MATLAB. Passando para a parte de modelagem termodinâmica, primeiro a gente vai conversar sobre a modelagem para um sistema isotérmico e isobárico. Conforme eu disse, esse sistema é baseado no mínimo da energia de Gibbs e isso está diretamente relacionado com o formalismo termodinâmico imposto pela consideração inicial que a gente adota lá, né, no mínimo da energia de Gibbs, que é o formalismozinho que eu mostrei para vocês, né, que a gente desenvolveu aqui juntos, que está aí apresentado para vocês na primeira equação. A energia de Gibbs ela tende a um mínimo em um sistema em condição de temperatura e pressão constante. É baseado nisso que é construído o modelo de mínima energia de Gibbs. Como é que esse modelo é escrito? Ele é escrito pela energia de Gibbs total do nosso sistema, que por sua vez é escrita como somatório, que vai do número de mols do componente I na fase K, vezes o potencial químico do componente I na fase K. Esse aqui é a nossa equação, só para que vocês recordem, né? Esses aqui são os potenciais termodinâmicos que a gente estuda lá na disciplina de termodinâmica aplicada, são os 4 mais comuns, conforme eu sempre costumo falar, não são os únicos existentes, né? A gente na aula de hoje ainda vai ver um que não está aqui apresentado, e o que a gente mais vai se basear é esse aqui, que é o da energia de Gibbs, por conta da condição de temperatura e pressão constantes. Para esse sistema aqui em específico, que são os sistemas de gasificação que a gente tem o objetivo e o foco de estudar aqui na nossa disciplina, eles são modelos com pouca ou nenhuma ocorrência de fase líquida, de forma que eu posso simplificar e retirar a fase líquida dessa minha brincadeira. Observem que eu posso fazer esse somatório numa fase gás, numa fase sólida, numa fase líquida e até mesmo numa fase fluida. Aqui na gasificação, por enquanto, eu estou desconsiderando a ocorrência da fase fluida,
e estou removendo, né, a fase líquida do sistema, porque eu estou dizendo que ela não vai se formar. Então, eu tenho uma fase gasosa, que está aqui representando todos os compostos que podem, porventura, se formar ao longo da transformação, e uma fase sólida, né, que está aqui representando a possibilidade de formação de carbono sólido ao longo da reação. E, basicamente, isso é a representação matemática do nosso modelo. É basicamente isso aqui, que é a função que a gente deseja minimizar. Qual o problema dessa minimização? Ela é uma minimização que tem que ocorrer dentro de condições controladas e muito específicas, porque se eu deixar esse problema de mínimo de Gibbs se formar e ser resolvido de forma sem restrições, né, se eu não impor nenhuma restrição a esse sistema, o que vai acontecer é que eu vou encontrar respostas que não têm significado físico-químico para acontecer. E como é que eu garanto que físico-quimicamente a resposta que eu vou ter tem algum significado? A primeira restrição que eu preciso adicionar para que isso seja verdade é que eu não tenha número de mols negativo. Ou o número de mol do composto é zero, ou ele é um número positivo, né? Porque eu não tenho um número negativo de matéria, eu não tenho como ter isso, não tenho como representar um buraco negro, né? O que absorve a matéria, ela some lá dentro. Então, a matéria que entrar no meu reator, ela tem que ir para algum lugar. Então, eu preciso ter sempre números positivos. E para garantir que a alocação da matéria que entrou vá para um lugar adequado, eu preciso impor a esse meu sistema um balanço de átomos, né, que é o que a gente impõe para sistemas reativos. Esse balanço de átomos, ele é basicamente escrever uma equação que me diga que tudo que entrou no meu sistema, que está representado aqui por essa equação do lado direito, vai sair dentro do meu sistema, ou na fase gasosa, ou na fase líquida, ou na fase sólida, que eu ainda estou considerando a presença da fase líquida, mas dentro do modelo a gente pode assumir que ela é zero, né? Porque a gente está tratando de gasificação, mas tratando de um modelo geral, tudo que entrou aqui, né, que é o número de mol inicial, precisa estar distribuído em uma fase gasosa, em uma fase líquida, em uma fase sólida. Como é que eu faço isso? Considerando os átomos presentes no meu sistema, tanto entre produtos, que está aqui representado, como em reagentes, que está aqui representado. E esse somatório ele precisa levar em conta, claro, todos os elementos presentes no meu sistema. Então, é para isso que esse somatório está aqui. Além dessas duas equações, que são restrições, para que esse problema seja factível e seja resolvido, eu preciso de algumas restrições adicionais. Essas equações são dadas pela equação da capacidade calorífica, né, que vai me possibilitar calcular a entalpia do componente na condição, e essa entalpia, que é uma função da temperatura, ela é útil para que eu estipule, estabeleça e calcule os valores dos potenciais químicos. Esse potencial químico, só para vocês relembrarem, eu vou usá-lo aqui, ó, dentro da equação direta do mínimo Gibbs. Então, é para isso que eu calculo a entalpia por meio do CP, a entalpia eu utilizo aqui nessa equação para encontrar o potencial químico. Esse potencial químico é que eu consigo calculá-lo para qualquer temperatura com base nessa relação termodinâmica que está aqui apresentada. Então, essa é a formulação básica da resolução de um problema de mínima energia de Gibbs. O que é que acontece? Para que eu resolva esse problema, esse balanço que está aqui apresentado, ele pode ser resolvido basicamente por dois caminhos, duas abordagens termodinâmicas distintas. Uma abordagem que é dita abordagem estequiométrica e uma abordagem que é dita como abordagem não estequiométrica. Qual a diferença entre essas duas abordagens? A abordagem não estequiométrica, que é essa que está apresentada aqui nesse artigo, esse artigo eu não coloquei ele diretamente lá para vocês lerem, mas estou deixando aqui a referência porque é um artigo interessante, mas ele é um artigo muito específico, que foge um pouquinho da temática de interesse da gente aqui na disciplina. Mas o que é que ele faz? Ele aplica a abordagem não estequiométrica, que é essa abordagem que vocês estão vendo nessa equaçãozinha aqui, ó, que é uma abordagem baseada no método de multiplicadores de Lagrange. O que é que isso aqui faz na prática? Ele considera especificamente quais reações estão acontecendo no meu sistema e utiliza dessas equações única e exclusivamente para considerar toda a possibilidade de reações que acontecem
dentro do sistema reacional. A abordagem não estequiométrica, por sua vez, ela é muito bem descrita nesse livrinho que vocês estão vendo aqui, ó. Dentro do livro, a abordagem não estequiométrica, ela é apresentada como a abordagem mais completa para a representação desse tipo de sistema. Por quê? Porque a abordagem não estequiométrica, ela considera todas as combinações fatoriais possíveis e existentes para representar o nosso sistema. Então, especialmente falando aqui da nossa digníssima amiga reação de gasificação com água supercrítica, por exemplo, onde a gente não entende, né, plenamente o mecanismo reacional por trás da reação, a gente não compreende que efetivamente esse é o mecanismo reacional que está acontecendo. A gente trabalha aqui com compostos modelos não plenamente entendidos, né, que são representados como intermediário 1 e intermediário 2. É muito mais interessante trabalhar com uma abordagem que seja não estequiométrica. Por quê? Porque eu não tenho certeza efetiva de que são essas reações que estão acontecendo lá no meu sistema. Então, é plenamente mais compreensível e favorável trabalhar com abordagens não estequiométricas do que com abordagem estequiométrica. A abordagem variacional, nesse caso, né, que está sendo aplicada aqui, com a possibilidade de considerar efetivamente cada reação, ela é muito interessante, desde que o mecanismo da reacional seja plenamente conhecido e entendido, o que não é lá bem verdade para a maioria das reações de gasificação. Então, se tratando disso, é muito mais interessante que eu utilize, nesses casos, né, a abordagem estequiométrica, porque ela vai favorecer aí esses sistemas para os quais eu não tenho a estrutura reacional plenamente entendida. Só para a gente finalizar, né, essa aqui é a equação que a gente efetivamente minimiza dentro de um programa de minimização de energia de Gibbs. Essa equação aqui, ela considera a não idealidade da fase, representada aqui por esse aninho de φi. Caso você considere gás ideal, o φi seria igual a unidade, a linha da unidade seria zero, a equação seria simplificada, né? Esse termo aqui sumiria. E aqui a gente tem o somatório que vai aí dentro de toda a faixa de composição, para todos os componentes envolvidos dentro da transformação. Essa equação que vocês estão vendo aqui, junto com as restrições de balanço de átomos e não negatividade de número de mols, elas formam um problema de otimização que é conhecido como um problema de programação não linear. E, com base nisso, a gente precisa de algoritmos não lineares de resolução, e o algoritmo mais comum para resolver esse tipo de problema é o que a gente conhece como gradiente reduzido generalizado, que é o algoritmo, por exemplo, que o GANS aplica para resolver. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre ele, tá? Só passando aqui para o outro modelo, né, que seria o modelo do reator adiabático, só antes da gente falar brevemente sobre o GANS. O modelo adiabático em si, ele é um modelo de máxima entropia. A gente também conversou sobre o formalismo termodinâmico imposto por trás desse modelo em sua construção, né? Essa segunda equação que vocês estão vendo aí, ds em condições de pressão e entalpia constantes, que configura o sistema adiabático, tem que ser o máximo valor possível, ou seja, tem que ser maior ou igual a zero. A máxima entropia, ela segue, óbvio, o mesmo princípio de construção do amínimo Gibbs, né? A gente vai ter um somatório da fase gasosa, da fase líquida e da fase sólida, do número de mols vezes a entropia do componente de cada uma das fases. E aqui, além, claro, das restrições de não negatividade do número de mols e do balanço de átomos, a gente precisa colocar uma restrição adicional. E essa restrição adicional é uma restrição do balanço de entalpia, onde a entalpia inicial, que pode ser representada ou na sua forma total ou na sua forma de somatório para cada um dos componentes envolvidos, tem que ser igual à entalpia final. E isso aqui garante que o sistema é adiabático, né? Essa transformação aqui para fase gasosa, líquida e sólida, ela tem que ser equivalente à transformação aqui proposta pelo número de mols inicial. Com essa restrição adicional e com essas equações aqui apresentadas, né, essa aqui para a entropia do componente I na fase K, que pode ser determinada a partir do potencial químico do componente I na fase K em relação à temperatura, em sua derivada ali, a gente consegue estimar aqui essa transformação e, com base nisso, né, com base nessas equações, determinar
o valor da entropia do componente na fase K, que é usado aqui, ó, na equação em si, para que eu consiga encontrar o máximo valor de entropia. Com essas substituições, essa aqui é a equação para a entropia, aqui, claro, também considerando a não idealidade da fase, lembrando que essa não idealidade, caso seja um sistema ideal, o coeficiente de fugacidade vai ser igual à unidade, o Ln vai ser zero, a equação é simplificada, e a partir daí a gente consegue determinar, né, a equação a ser maximizada, e mais uma vez, também, essa equação aqui, em conjunto com o balanço de átomos, com a não negatividade do número de mols, e aqui, adicionalmente, com a restrição de balanço de entalpia, forma um conjunto de equações que é um problema de programação não linear, também solucionável com algum algoritmo não linear, como o gradiente reduzido generalizado. Esse problema eu solucionei aqui com o auxílio do GANS, conforme eu comentei com vocês, nesse videozinho que também está disponível lá no canal do YouTube, para que vocês vejam como é que se comporta esse programa e como é que ele é resolvido. Com esse entendimento que vocês vão adquirir aí assistindo esses dois vídeos, né? Primeiro o vídeo do modelo cinético e depois o vídeo do modelo termodinâmico, tem uma parte comparativa que eu queria trazer para vocês, tá? Esses dados aqui são dados desenvolvidos aqui na UFMA por um aluno meu, ainda não foram publicados, mas eles trazem, por isso que o artigo não está aqui citado, né? Mas eles trazem um estudo de comparação entre modelagem cinética e modelagem termodinâmica para uma reação de gasificação com água supercrítica do glicerol. Tudo que vocês veem como pontos são dados experimentais de um artigo, tudo que vocês veem como linha são dados de um modelo cinético proposto por um outro artigo, que a gente fez uma redução, uma regressão não linear para adequar esse modelo a esse conjunto de dados, e tudo que vocês veem como linha tracejada são dados de equilíbrio obtidos por um modelo de mínima energia de Gibbs. Como vocês podem ver, o que vocês vão observar aqui é condições onde o modelo de mínima energia de Gibbs representa, claro, em uma função variável tempo, ele representa uma constante, né? Porque ele não depende do tempo. Tudo que a gente calcula lá é válido para qualquer intervalo de tempo. A gente, óbvio, tem um comportamento, né, de variação ao longo do tempo para o modelo cinético, para os dados experimentais, porque assim é o esperado. O interessante de vocês observarem é justamente essa característica limítrofe que o modelo de equilíbrio tem. Ele representa esse limite teórico a ser alcançado caso a gente tenha tempos de reações muito superiores. Claro que aqui existem uma série de fatores impostos, tá? Por exemplo, olhando essa linha de rendimento de hidrogênio que está aqui apresentada, é muito difícil imaginar que a gente vai ter tempo reacional suficiente para que isso atinja isso aqui, que é o limite teórico representado pelo modelo. Só que lembre-se sempre, o comportamento cinético ele pode estar limitado ali por características de transferência de massa não perceptíveis a priori, né, dentro da característica da equação. Esse ajuste aqui para o modelo cinético, óbvio, ele vai estar bom porque ele foi feita uma regressão não linear que garantiu que essa condição fosse efetivamente atingida, né? Se eu fizer a regressão e o dado experimental tiver esse ajuste aqui que eu estou rascunhando aqui para vocês com um pointer, obviamente eu consigo adequar essa curva a esse outro ajuste. Eu vou mudar os valores das constantes cinéticas no procedimento de regressão e a gente vai ter um ajuste muito mais próximo, que estaria mais próximo da condição de equilíbrio. O que distancia efetivamente o dado experimental da condição de equilíbrio é algum efeito limítrofe do próprio equipamento, alguma característica que o equipamento tem que possibilita que ele atinja conversões maiores, por exemplo, de metano formada para que a quantidade de hidrogênio aumente aqui dentro dessa condição, tá? Outra característica que enfatiza esse comportamento é o conjunto de dados aqui, ó, dos compostos de 2 ou mais carbonos. Esses compostos eles são entendidos como compostos intermediários ao longo das reações de gasificação. Tanto é que eles são previstos pela característica termodinâmica da reação em quantidades muito pequenas. Observe que essa quantidade que está aqui
apresentada, né, ela está muito próxima de zero e ela é diferente de zero aqui por muito pouco. Né? A previsão lá pelo modelo, se eu não me engano, é de 0,0003 mols. E aqui a gente vê quantidades até razoavelmente grandes. Isso aqui é um indicativo de quê? De que essa reação não atingiu o seu estado de equilíbrio. E ela até se estabilizou sem atingir o estado de equilíbrio. E essa estabilização significa dizer que efeitos limítrofes na transferência de massa ocorrem dentro desse reator, por algum motivo que é preciso entender dentro da característica hidrodinâmica desse reator. Então, é basicamente para isso que servem modelos cinéticos e modelos termodinâmicos. Isso aqui não quer dizer necessariamente o modelo cinético é muito melhor, porque ele está muito mais próximo dos dados experimentais. De forma alguma. O modelo cinético está próximo do dado experimental porque ele foi construído para estar próximo do dado experimental. Né? Ele é construído com base no dado experimental, então, obviamente, ele vai estar próximo do dado experimental. Mas a termodinâmica também tem seu papel. O papel dela aqui, por exemplo, é informar para a gente, isso aqui é uma condição que não era para acontecer. Temos algum problema hidrodinâmico nesse reator e precisamos entender o que é isso para que a gente consiga tornar essa hidrodinâmica mais favorável, esses compostos sejam efetivamente consumidos e a gente aumente essa quantidade de hidrogênio que está muito distante da quantidade que a gente realmente poderia obter com essa reação. Então, é aí que entra a análise termodinâmica na indústria. É para isso que ela é usada na indústria, para que a gente consiga entender, basicamente, se a nossa reação está operando próximo ou não do equilíbrio. Lembre-se sempre, a condição de equilíbrio normalmente é o que a gente quer chegar. Ela é o limite teórico que a gente deseja atingir. Então, conhecê-la é muito importante. Esse tipo de análise que eu estou fazendo aqui, nesse trabalho que vocês estão vendo aqui, que ainda não foi publicado, ele foi publicado nesse artigo aqui. É uma das recomendações que eu trouxe para vocês como leitura viável, né, dentro desses temas, tá? Esse artigo aqui ele faz exatamente essa comparação para a reação de reforma seca do metano. Só que lá ele partiu de um dado que o autor dos dados levou essa reação até a condição de equilíbrio. Então, observem que o que ele prevê como monóxido de carbono no equilíbrio pelo modelo cinético, pelo modelo termodinâmico, o que ele prevê pelo modelo cinético está muito próximo. A mesma coisa para o hidrogênio. E esse comportamento acontece por conta da característica do reator que foi utilizado na construção desse modelo cinético específico. O mesmo é válido aqui, Ele consegue, pelo modelo cinético, encontrar valores muito próximos daquilo que o modelo termodinâmico prevê, que são as linhas que vocês estão vendo aqui por baixo, né? Por conta, claro, da condição que está sendo conduzida a reação experimentalmente no reator. É um reator que tem a habilidade de aproximar mais a reação da condição de equilíbrio, então, obviamente, a gente observa a proximidade maior. Então, isso que vocês estão vendo aqui, é isso que eu queria deixar claro para vocês, né? Para que serve essa análise cinético-termodinâmica? Para a gente verificar efetivamente. A nossa reação está no equilíbrio, ela está distante do equilíbrio. Muitas vezes a gente precisa saber se isso está acontecendo dentro de um equipamento mesmo, para que a gente consiga, assim, estabelecer, né, se alguma característica hidrodinâmica pode ser alterada dentro desse reator para garantir talvez um melhor efeito de mistura entre os gases reacionais, ou se eu preciso efetivamente colocar um catalisador para que aproxime mais essa transformação da condição de equilíbrio, melhore esse efeito aerodinâmico por efeito catalítico, né, aumentando assim, a transferência de massa. Eu preciso entender o que está acontecendo. Né? Às vezes o problema pode ser até no próprio catalisador. A gente pode ter um catalisador que está com um poro muito pequeno, que impossibilita a ocorrência da reação de forma efetiva. Então, é só para vocês terem aí essa visão geral de como é um modelo cinético, como é um modelo termodinâmico, como a gente resolve o modelo cinético, como a gente resolve o modelo termodinâmico, e o que é que acontece comparando os dois, né? O que informações a gente consegue analisando um e analisando o outro. É para isso que essa aula está destinada aqui na disciplina, galera. Era basicamente isso aí que a gente tinha nesse diálogo de hoje, era isso que eu queria mostrar para vocês. E agora eu deixo aí para dúvidas, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar.